Bom, prezados alunos, estamos aí com mais uma aula, né, videoaula aí gravada, dando sequência aí ao nosso estudo em políticas econômicas, em desenvolvimento sustentável, em introdução ao estudo da economia e essa relação aí de cada um desses tópicos com a questão do direito, né? Então, tudo aquilo que eu venho tentando fazer ao longo desse curso é fazer um vínculo, né, entre a questão econômica e como o direito trata. Afinal, estamos aí num curso de Direito. Bom, nós temos aí o slide de apoio, que é disponível no portal do aluno, então não deixem aí de baixá-lo e acompanhar também pelo PowerPoint. Mas hoje a gente tem uma novidade, né? Hoje a gente tem uma novidade, a partir dessa semana será lançada aí uma questão. Essa questão avaliativa ela vai ser respondida de forma individual e ela vai ser disposta aí ao longo da aula de hoje, né? Então, ao longo da aula, vocês vão ter aí, em algum momento, vocês vão receber essa questão e essa questão, ela é respondida de forma individual, ela deverá ser enviada aí para o meu e-mail, né? O meu e-mail também vai aparecer aí na tela e vocês devem encaminhar essa resposta até a próxima semana, né? Então, a nossa aula é sempre quarta-feira. Então, a nossa aula da semana que vem seria dia 8. Então, vocês devem enviar essa resposta até dia 8 aí para esse e-mail que vai aparecer na tela. Então, dia 8 é o prazo para envio dessa resposta dessa questão. Todas as semanas teremos outra, né? Então, a cada semana uma questão nova e a cada semana um e-mail novo com essa resposta de forma individual. Detalhe, né, essa resposta ela vai servir para duas situações. Primeiro, para fins de presença, né, então todo mundo tem que mandar um e-mail para garantir a presença, e além da presença, a resposta correta, né, a resposta de qualquer jeito vale a presença, né, e a resposta correta vai somar uma fração de nota. Né? Então, ao final aí do semestre, a gente vai ver quantas videoaulas nós tivemos com questões avaliativas e aí uma fração aí equivalente aí a 100 pontos. Né? Então, nós temos aí essa forma de avaliação online, né? Essa forma de avaliação aí pelas videoaulas. Então, fiquem atentos, avisem aí o pessoal que não está assistindo os vídeos, que a partir de agora, cada aula vai ter uma atividade avaliativa, e essa atividade avaliativa consiste no envio dessa resposta até, né, a próxima semana, dia 8. Não adianta, ao final do semestre, me mandar um e-mail com todas as respostas. Não, tem que ser fracionado semana a semana, porque vai contar a questão da presença e vai contar aí a questão do acompanhamento das aulas semanais. Ao final do semestre, teremos uma atividade avaliativa global com peso maior. Né? Essas questões individuais semanais serão aí para fim de presença e uma avaliação, né, uma fração de uma outra avaliação. Então, fiquem atentos aí que a gente vai falando sobre essas questões, né, sobre as avaliações, mas já fiquem atentos. Até dia 8 eu já preciso que vocês me enviem aí essa resposta dessa questão que vai ser lançada aí ao longo da exposição de hoje. Bom, avançando aqui nos slides, né, que vocês têm aí para baixar no portal do aluno, nós vamos tratar hoje de um tema, obviamente, consequência aí dessa parte de introdução à economia, alguns conceitos básicos, algumas noções aí que as ciências econômicas trazem e depois a gente faz o vínculo aí com a questão jurídica. E hoje a gente traz a questão dos consumidores, produtores e eficiência dos mercados. Né? Então, vejam, é uma parte bem importante da economia mundial, não só brasileira, diz respeito aí à relação de consumo, à troca, né, de capital entre um produtor e um consumidor. Né? Então é a base aí dos mercados no contexto geral e essa alocação de recursos, né, fornecida tanto para o consumidor em troca de um produto, de um fornecedor, que gera e movimenta a economia, que gera renda, que gera produção, que, enfim, né, que redunda, né, ou resulta aí na eficiência dos mercados. Né? Então, esse mercado financeiro, esse mercado de bens e consumo, esse mercado de produção
de produtos, itens, bens, bens tangíveis ou não, né? Podem ser bens aí meramente fictícios, que você não consegue segurar, algo criado pelo direito, inclusive, que movimenta aí esse tal do capitalismo, né? A livre disposição aí dentro de algumas regrinhas de colocação de trocas, né? Então o Estado, de alguma maneira, ele surge aí para garantir essa troca e garantir que esse mercado funcione em troca daquilo que a ciência econômica chama de economia do bem-estar, né? Então, quando essa alocação de recursos, ou seja, o jeito que cada um gasta o seu tempo e o seu patrimônio, de uma forma a trazer aí um resultado positivo, uma sensação de bem-estar, né? Um conforto para a pessoa. Então, essa economia do bem-estar que é o momento atual, né? Que é o momento em que o mundo desenvolve hoje, né? De uma certa maneira, a gente trabalha, a gente obtém recursos, a gente empreende o nosso tempo para fins de poder aí ter um conforto, ter algo, né, melhor, ter uma vida melhor. Esse é o resultado aí do bem-estar, né? O bem-estar ele significa aí essa busca constante por algo melhor na nossa vida, né? Seja em termos financeiros, patrimoniais, em termos aí intelectuais, enfim, cada um se satisfaz aí de uma maneira mais forte ou menos importante conforme o setor, mas de uma maneira geral todo mundo está aí estudando e trabalhando para atingir aí uma máxima alocação desses recursos e gerar esse bem-estar econômico, essa circulação de riquezas, né? Então, é dentro desse sentido e nesse contexto que a gente vai trazer aí a aula de hoje, né? A aula de hoje está relacionada a essa questão de relação de consumo. Avançando aqui no segundo slide, a gente traz alguns conceitos básicos da economia no sentido aí da visão do consumidor, né? Então vejam, o consumidor, né, aquele que vai adquirir um bem para consumo próprio. É um bem no sentido de utilizar para si, né, no sentido de destinatário final aí daquele item, daquele bem que é produzido, né? Então, o sentido de consumidor é esse, não é, né, diferente daquele que adquire um item, processa e revende, né? Então, esse não é o consumidor, esse é o produtor. Nós estamos falando aqui do consumidor, né? Essa primeira tela vem trazer aí a questão do consumidor, e algumas noções aí preliminares para a gente poder, né, falar a mesma língua. Vejam, né, qual é a lógica de um consumidor, né? Qual é a nossa lógica, né? A lógica de uma pessoa racional, uma pessoa, né, economicamente racional que busca sempre o melhor para si. A gente quer comprar o melhor pagando menos, né? Então vejam, todos nós temos uma disposição para se pagar alguma coisa, né? Nós pesquisamos, nós fazemos comparações, nós realizamos pesquisas de preços, nós pechinchamos, nós, enfim, de alguma maneira, cada comprador, cada consumidor, ele tem uma certa disposição para pagar por um item, né? Ele tem aí uma vontade de pagar até determinado valor. Esse valor, né, é algo que não é medido unicamente por uma racionalidade econômica, né? Existem várias situações em que a pessoa é movimentada aí movida, né, por situações que ela não tem aí muita possibilidade de escolha, né, uma situação aí de urgência, emergência, ela acaba tendo que se submeter em determinado preço, em determinada situação, e existe toda aquela outra parte de influência aí do nosso ego, né? Então, quem coleciona alguma coisa costuma, né, supervalorizar alguns itens que para outros não vale nada, né? Então vejam que a disposição para pagar ela varia de acordo com o contexto da pessoa, mas de um modo geral cada um, né, tem aí dentro de si e amparado por uma pesquisa, por opiniões, por uma comparação com outros, né? Esse consumidor ele tem
né, um patamar pelo qual ele vai pagar. Tudo aquilo que ele consegue economizar, né, a gente chama de excedente do consumidor, né? Então, veja, eu tenho, né, a disposição de pagar até R$ 100 por um item, mas eu consigo comprar ele por 80, né? Eu consegui aí economizar R$ 20. Isso significa que eu tive um excedente do consumidor. Esse excedente consumidor é aquilo que nos traz e resolve, né, e significa um benefício para o comprador. Então, veja, eu poderia gastar até 100, mas eu consegui comprar por 80, eu tive um benefício de 20. Né? Então, o bem-estar do consumidor ele está muito vinculado a essa situação, né? Essa situação do consumidor conseguir maximizar seu recurso, ou seja, sobrou R$ 20 para ele gastar em outra situação, em outro produto, em outro item, e maximizar aí o seu bem-estar. Né? Então, a disposição para pagar é um conceito aí das ciências econômicas, né, bem interessante aí, é, considerando inclusive aquilo que a gente vai falar mais para frente aí sobre as relações de consumo. Seguindo aqui nesse mesmo contexto, nós temos aquela perguntinha, né, clássica da economia, até que ponto, né, quanto o bem-estar dos compradores se eleva em resposta a um preço menor. Né? Então, vejam, se eu pago 80 por algo que eu estaria disposto a pagar 100, mas no dia seguinte eu tenho aí um vizinho, um amigo ou, né, qualquer pessoa conhecida vai lá e consegue comprar 70, todo aquele bem-estar gerado por aquela compra começa a ser questionado, começa a ser aí colocado em questão, porque aí você começa a perceber que aquilo que você pagou, na verdade, poderia ter significado algo, né, acima de um preço médio de mercado, embora a sua disposição para pagar fosse muito maior que aquilo. Né? Então, vejam, de um modo geral, essa questão ela sempre é variável. Né? A economia ela tem essa peculiaridade de que os modelos, aí, os conceitos, eles sempre têm inúmeras variáveis e que tornam aí os modelos econômicos extremamente complexos. Né? Mas, de um modo geral, essa, esse ganho, né, esse excedente do consumidor, ele representa um bem-estar econômico, né? Nem que seja num primeiro momento. E aí nós temos, de outro lado, o excedente do produtor, né? O fornecedor, o vendedor. Qual é a lógica dele? Né? Ele quer vender o produto dele pelo maior preço possível, né? Dentro de um orçamento dele. Então, ele tem um orçamento, uma margem de lucro, e ele quer, né, manter essa margem de lucro. Claro que o produtor, o fornecedor, ele tem aí uma disposição, uma situação bastante complexa, que é a questão do regime de competição. Né? Qualquer produtor hoje no mundo, ele vai ter aí uma série de concorrentes. Né? Então, a margem de lucro, a prestação ou o valor daquilo que ele vende, sempre vai ter aí uma necessidade de adequação ao mercado. Mas, de qualquer maneira, é aquilo, né? O vendedor, de um modo geral, ele quer vender aquele item, né? Ele tem uma expectativa de lucro e tem aquele preço mínimo possível. Tudo aquilo que ele consegue vender por um preço ou prestar um serviço acima daquela margem mínima, ele considera aí como um excedente do produtor, né? Ou seja, ele o mínimo, né, ele faria um serviço por 100, mas né, o contratante, aí, o consumidor, aceitou a pagar 120. Ele teve um excedente aí de R$ 20. Né? Então, veja, o produtor também tem essa possibilidade, né, essa ideia de excedente, e que também, dentro aí dos conceitos, né, da ciência econômica, traz aí uma situação de bem-estar agora para o lado do produtor. Então, no jogo do dia a dia das pessoas, o que todo mundo tenta fazer? Né? Considerando que os recursos são escassos, o consumidor tenta maximizar seus recursos, ou seja, comprar mais com menos, e o produtor, né, ele quer lucrar mais
trabalhando menos, né? Então é a lógica aí dos excedentes para conseguir aí maximizar esse bem-estar econômico, né? Mas aí é aquela questão, né? Até que ponto essa total liberdade das pessoas em gerenciar, em buscar um preço, em estipular uma disposição de pagamento, estipular aí uma planilha de custos, até que ponto, né, isso pode ser deixado aí de uma maneira livre, né, sem interferência, sem influência aí de nenhum fator que seja do Estado, que seja um fator aí legal, né? Veja, por aquela teoria liberal que a gente viu lá com o próprio Adam Smith, cada pessoa, na sua racionalidade, ela vai buscar aquilo que é melhor para si. Né? Então, cada um se preocupa com o próprio bem-estar. E juntos, né, se todo mundo busca o bem-estar individual, na sua coletividade, todo mundo está seguindo esse caminho do bem-estar. Então, de uma certa maneira, existe uma mão invisível da racionalidade que vai dirigir, né, o mercado no sentido de equilibrar, né, essas relações comerciais e, de certa maneira, dentro dessa lógica, vai maximizar os benefícios aí para todos, né, seja para o produtor, seja para o consumidor. Isso geraria a tal da eficiência de mercado, isso resultaria no bem-estar econômico de todos. Né? Então, na teoria econômica clássica, liberal, a chave, né, ou a questão, né, ou a solução do problema do bem-estar está em deixar aí as pessoas alocar esses recursos de maneira individualizada para o seu próprio bem. Essa soma de indivíduos caminhando para o próprio bem vai resultar aí, né, no bem-estar econômico, que é algo, né, que a gente vai ver aí aos poucos, né, a gente já fez essa introdução, a gente já comentou em algum momento sobre isso, a gente vai ver que existe o problema do desequilíbrio, né, essa mão invisível em direção a um equilíbrio, na prática resulta num desequilíbrio que exige a intervenção aí do Estado, né, então do Estado ou das instituições em geral, e aí entra com uma força muito grande a questão do direito. Bom, realizado aí essa introdução, esses primeiros tópicos aí da nossa aula, chegamos à nossa pergunta da semana. Tá? Então, a pergunta da semana vai aparecer aí a legenda novamente com o meu e-mail. Vocês devem enviar isso de forma individual, né, até o dia 8, ou seja, até a próxima quarta, para esse e-mail, para garantir presença e respondendo de forma correta, garante aí essa fração de ponto. Detalhe é que eu não quero textos longos, textos muito extensos, né? Eu quero respostas singelas, respostas de vocês, né? Eu não quero que ninguém jogue no Google aí, copie uma página inteira e me mande, não. Eu quero que vocês me mandem, né, 1, 2, 3 parágrafos no máximo, com as suas palavras, né? Trazendo aí esse aspecto, né? Trazendo aí a resposta a essa questão que eu vou levar para vocês, né? Lembrando, né, que deve ser individual e por favor se identifique, né? Eu não tenho como saber aí só pelo e-mail de vocês quem são vocês. Então, por favor, né, não esqueçam de colocar nome e período, né, que vocês estão cursando para eu poder fazer o controle aqui e automaticamente eu vou começar a fazer lá o acompanhamento no sisteminha, né, no portal do aluno, lançando faltas conforme aí se passarem as semanas. Né? Então vejam que a gente tem aí essa, né, essa necessidade de responder essa questão avaliativa, sob o risco aí de vocês chegarem ao final do semestre e não conseguirem obter aí a média tanto de presença quanto de pontos para passar para o próximo semestre. Né? Então fiquem atentos, é avaliativo, né? Não é recreativo. Né? Essas aulas devem ser assistidas e respondidas aí esse questionamento. E o questionamento qual que é? Vejam, a gente falou aí do liberalismo, do Estado que deixa o mercado regular sozinho, essa mão invisível, né, o excedente do consumidor e do produtor resultaria um equilíbrio que, né, resultaria num bem-estar econômico. Ótimo.
Mas e no momento de crise, né? Vamos colocar o momento atual, né? A questão da pandemia, coronavírus, toda uma questão aí de saúde sanitária envolvida que prejudica a produção, né? A plena fruição. A pergunta é no seguinte sentido: em um Estado liberal, mesmo numa situação de crise que a gente está vivendo hoje, o produtor teria plena liberdade na fixação dos preços? Né? Então, essa é a pergunta aí que vocês devem enviar para o e-mail, que também está aparecendo na tela, até o dia 8 e na próxima semana. Bom, feita a questão, vamos voltar aí à questão dos slides. Bom, voltando aqui aos nossos slides, nós fazemos agora link com a questão do direito, né? Como essa questão de relação de consumo, consumidor, eficiência de mercado é colocada frente ao direito? Bom, em específico, nas relações de consumo, nós temos aí uma verificação legal, né, que é própria desse Estado de direito que nós vivemos, um Estado que não é liberal, né, não é mais liberal como essa acepção que a gente acabou de ver no slide anterior, no sentido de que se percebeu, né, que não tem como você colocar pessoas em situações diferentes para regular ou equilibrar por si só um mercado. Né? Uma pessoa que a gente denomina aí de hipossuficiente, uma pessoa que é a relação mais fraca, ela jamais vai conseguir atuar nesse mercado tal como, né, uma pessoa que tem mais condições. Não existe esse equilíbrio natural, né, essa mão invisível aí que caminha para o bem-estar, ela na verdade não existe, né? É uma acepção aí que não tem mais fundamento, não se verificou na prática histórica, e por isso que o modelo de Estado evoluiu. E na relação de consumo essa é igual, né? Essa questão ela surge de uma maneira mais evidente porque o consumidor ele não tem condições de bater de frente em termos financeiros, em termos jurídicos, né, em termos aí técnicos, com um fornecedor. Né? O consumidor, de um modo geral, ele é a parte mais fraca da relação. Ele não está de maneira equiparada a um fornecedor. Ele não pode ser colocado numa relação jurídica como se fosse uma parte que pudesse negociar tal como o fornecedor pode. Né? Então, o que, que acontece? O nosso direito ele tem uma série de situações que ele protege o mais fraco. Né? Então, temos lá na relação do trabalho, com relação ao empregado, nós temos aí também na questão tributária, com o contribuinte, nós temos aqui na questão do consumidor também. Né? Então, existe um sistema legal que vai proteger o consumidor. Basicamente, nós temos um código, né, uma lei, a Lei 8.078 de 90, que vai tentar reequilibrar, né, essa desequilibração natural que existe entre consumidor e fornecedor. Né? Então, o fundamento disso está aí no artigo 5º da Constituição, né, ou seja, é um direito fundamental previsto aí no inciso 32, dizendo que o Estado deve promover a defesa do consumidor. Né? Então, é uma obrigação do Estado aí promover esse equilíbrio entre consumidor e fornecedor. O detalhe é que consumidor tem que ser entendido como aquele destinatário final do produto, né? Não aquele que não é o insumo que vira um produto. Né? Então, consumidor é sempre entendido aquele, né, que está consumindo no sentido de destinatário final. Óbvio, uma empresa pode ser consumidora de um item, né? Então ela pode aí adquirir, por exemplo, um maquinário para pôr aí, né, um trator, por exemplo, para atuar aí dentro da empresa. Veja, o trator vai ser utilizado por essa empresa, e essa empresa é uma consumidora daquele maquinário, né? Então pode também uma empresa ser consumidora, mas de modo geral, né, a gente tem aí essa noção do Código de Defesa do Consumidor aplicada aí à pessoa física. Né? A grande maioria aí dos seus preceitos tem aí como fundamento e sua lógica de pensar a pessoa física destinatária final. E o fornecedor, né, para constituir essa relação de consumo,
fornecedor é aquela pessoa que fornece, né, o que entrega o bem. Só que a acepção, né, o conceito de fornecedor é bem amplo, né? Então vejam, pode ser a fabricação, pode ser a importação, pode ser a construção, pode ser a simples montagem, pode ser a simples revenda ou distribuição. Então, todos esses entram aí dentro de um conceito amplo de fornecedor, né? Então, fornecedor para o direito não é só fabricante, a indústria, não. A loja que vende é um fornecedor, a fábrica é um fornecedor, o importador é um fornecedor, né? Todos esses que participam da cadeia de produção são fornecedores. Então, quando a gente tem, né, uma relação jurídica entre consumidor e fornecedor, a gente vai utilizar aí das defesas constitucionais que vão caminhar aí para o Código de Defesa do Consumidor, que vai fazer o quê? Na sua acepção aí mais geral. Ele vai tentar equilibrar essa balança, né? O consumidor é o mais fraco, então vamos dar uma série de prerrogativas para esse consumidor, tentar discutir aí qualquer problema que ele venha a ter de uma forma mais equilibrada com o fornecedor, né, que é a loja, que é a indústria, que é, enfim, aquele que detém aí um poder econômico maior. E quais são essas formas que o Estado vai se utilizar para tentar equilibrar essa balança, né, essa relação de consumo? A própria lei, a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, vai trazer aí quais são as principais diretrizes que devem ser seguidas, né? Então, veja, para executar essa política nacional de proteção à relação de consumo, né, o poder público, o que, que ele vai ter que promover, né? Primeiro, ele vai ter que prestigiar aí a possibilidade uma assistência jurídica gratuita para o consumidor carente, né? Então, aquele que não deter meios de pagar um advogado e ingressar com uma ação judicial, o Estado deve promover isso. E como é que ele promove? Né? Basicamente com a gratuidade de justiça, né? Não precisa pagar custas, é uma justiça gratuita, e num segundo momento com as defensorias públicas, né, as assistências aí jurídicas, né, os órgãos de proteção também que orientam esses consumidores aí quando se sentirem lesados, né? Então temos aí a justiça gratuita, temos a instituição de promotorias de defesa do consumidor, né? Então o Ministério Público tem uma atuação muito forte aí de fiscalização dos fornecedores. Além disso, delegacias especializadas no atendimento aí ao consumidor. Outro item, aqui no inciso 4º, né, a criação de juizados especiais, né? Isso aí, de certa forma, revolucionou a questão da relação de consumo e proteção ao consumidor. Nós temos aí a Lei 9.099, que vai implementar isso no território nacional. Isso se espalhou por todo o território nacional e permite aí um amplo acesso ao consumidor, né, ao poder judiciário, de uma forma gratuita, de uma forma célere, rápida, né? Então nós temos aí o juizado especial como um difusor, né, dessa proteção ao consumidor. E por último aí a concessão de estímulos à criação aí de associações de defesa ao consumidor, né? O Brasil é pautado aí por várias delas, Ibracon, enfim, né, IBPT, enfim, tem vários aí do território nacional que vão aí estar legitimados, né, a defender os interesses dos consumidores. Seguindo aqui no slide, né, nosso 8º slide, penúltimo slide, a gente vai fazer aí basicamente um resuminho, né, um resumo sobre quais são os direitos básicos dos consumidores que eu coloco, né, uma situação mais equiparada frente a um fornecedor. Óbvio que o nosso objetivo dessa aula não é estudar o Código de Defesa do Consumidor, não é aprofundar, aliás, vocês terão isso ao longo do curso, né, uma cadeira específica sobre esse tema, que vocês vão ver todo o Código de Defesa do Consumidor. Aqui a gente está vendo a noção básica, né, aquilo que é a síntese de todo esse sistema de proteção. E aí nós temos o artigo 6º, né? O artigo 6º vai trazer aí como direitos básicos de todo consumidor, né? Ou seja, tudo aquilo que não está em conformidade com esses princípios básicos vão ser consideradas aí normas abusivas, normas que podem ser questionadas e podem ser
declaradas nulas, né? Então nós temos contratos que são anulados, nós temos cláusulas anuladas, nós temos inclusive ordenamentos jurídicos sendo anulados porque estão de forma contrária a esses preceitos básicos. Então, o que nós temos aí como direitos básicos? A proteção à vida, saúde, segurança, né? Então, produtos considerados perigosos ou nocivos têm que ter uma regulação especial, tem que prestar aí, né, uma atenção muito grande na questão de rotulagem, de informar o consumidor dos perigos que aquele item vai resultar. Seguindo, né, a questão da educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos, né, cada vez mais a gente vê aí que os produtos são obrigados a indicar como se deve consumir, como se deve fazer com aquele item, quais são os cuidados, né, uma dosagem excessiva, uma dosagem em desconformidade com o indicado, quais são os efeitos colaterais, enfim, tudo isso deve trazer. Inciso terceiro, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, quantidade, características, composição, qualidade, preço, qual a carga tributária em cima de cada item. Vejam, qualquer produto que você vá comprar, você precisa ter tudo isso no rótulo, né? E vários itens, inclusive, exigem certificação. Por exemplo, o brinquedo, né? O brinquedo precisa ter uma certificação para poder ser inserido aí no mercado de consumo. Sem esse selo do Inmetro ou outra autoridade certificadora, esse produto é impróprio para o consumo, está violando aí esse artigo 6º, inciso 3º, né? Então, o preço, né? O que você está pagando, preço à vista, preço parcelado, qual é o valor, características, composição, quanto pesa, qual é o peso líquido, qual é o peso bruto, qual é né, a composição do item, se contém glúten, não contém, enfim, tudo isso é obrigatoriamente indicado aí nos rótulos, né? Ah, professor, mas eu vi uma série de produtos que não tem. Esse rótulo está irregular, ele está infringindo essa norma do artigo 6º, inciso 3º. Então, toda vez que você encontra algo que não está em conformidade com isso, é algo que está irregular. Bom, seguindo aí, né, no slide, proteção contra a publicidade enganosa, abusiva, né, os métodos comerciais aí coercitivos, desleais, é aquela situação, né, de abuso da propaganda, o uso de crianças em propagandas, o uso de desenhos animados, por exemplo, promovendo aí tabagismo, coisa assim, é algo abusivo, né? Você vai buscar um elemento totalmente em desconformidade com aquele objeto, simplesmente para atrair um público jovem, um público novo, enfim. Tudo isso viola aí os direitos básicos dos consumidores. Seguindo, né, e finalizando a nossa aula de hoje, nós temos aí a sequência do artigo 6º, né? Então, vejam, outro princípio protegido de proteção ao consumidor, a modificação das cláusulas contratuais, né, as famosas cláusulas leoninas, aquelas que tornem excessivamente oneroso um contrato para o consumidor, né? Então, imaginar aí um financiamento, um empréstimo bancário, alguma coisa assim, em que as parcelas elas nunca serão amortizadas, porque juros e multa e tudo mais são maiores do que a própria parcela, então ela nunca vai ser adimplida. Veja, tudo isso é passível de questionamento frente ao judiciário, né? Outra situação que o Código de Defesa do Consumidor exige, a efetiva prevenção e reparação aí dos danos, né? Então, toda vez que o consumidor tiver um prejuízo, ele vai ter que ter essa recomposição tanto do prejuízo em si, que é o dano patrimonial, quanto uma recomposição moral, conforme for o caso, né? O dano moral aí, ele é muito presente nos juizados especiais, por exemplo, a inclusão do nome da pessoa no Serasa, né? Isso daí significa e resulta, quando indevido, em uma condenação por dano moral, né? O inciso 7º, o acesso aos órgãos judiciários, administrativos, né? Então, permitir, né, essa adesão de uma pessoa sem recursos ao órgão judiciário, né? Então, o juizado especial entra aí com bastante força. O inciso 8º, né, faz aí a facilitação da defesa de seus direitos, né, inclusive com inversão do ônus da prova.
Isso aqui é um instrumento processual de fundamental importância. Por quê? Né? Na maioria das vezes, o consumidor não tem condições técnicas de provar alguma coisa. Né? Ele sabe que aconteceu, ele sabe que o produto estava vencido, ele sabe que o produto dele resultou aí num prejuízo, né? Como é que ele vai provar isso? Como é que ele vai... Ele não levou, na média geral, a pessoa não leva aquilo para um perito fazer um laudo e tudo mais, não. Né? A pessoa não vai gastar um monte de dinheiro só para produzir prova para entrar com a ação. Então, o que o direito faz, né, o que o artigo 6º, inciso 8º faz, é inverter esse ônus. Né? O consumidor vai alegar determinado fato e é a obrigação da empresa, do fornecedor, trazer elementos para desconstituir aquela ideia. Né? É a famosa inversão do ônus da prova, aí, um dos instrumentos processuais mais relevantes aí em favor do consumidor, é essa possibilidade aí de que a prova é do réu, é da empresa e não do consumidor. O consumidor basta trazer os indícios de que o fato aconteceu, o fato danoso. Né? E aí, o último inciso aí desse artigo 6º, adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Né? Então, é uma cláusula genérica aí. Então, veja, todos esses elementos vêm trazer como deve ser tratada essa relação entre produtor e consumidor no âmbito do direito. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma aula, né? Sempre fica aquela orientação, aquela dica, se não está bom, se pode melhorar, enfim, o que pode ser feito para tornar mais atrativa essa aula. Fico aberto a sugestões e não esqueça aí de responder a perguntinha que está aí no meio da aula. Né? Um abraço, semana que vem a gente dá continuidade aí.